Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Senamate. Iremos dar continuidade ao nosso conteúdo circunferência trigonométrica. Essa é a nossa segunda aula, tá bem? Então vamos lá. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal, acione também o sininho que é para você receber as atualizações, tá bem? Vamos lá. É o seguinte, pessoal, vocês têm uma circunferência de raio 1, certo? Que iremos trabalhar nesta circunferência aqui, um plano cartesiano, que ele passa bem no centro da circunferência. Então, você tem aqui, x, né, que é a horizontal, e y, que é a vertical, tá bem? É o seguinte, pessoal, para poder você fazer o estudo sobre a circunferência na trigonometria, nós precisamos saber quem é o valor positivo, quem é o valor negativo. É por isso que eu coloquei aqui, tomando esse ponto como origem, perceba que indo para o sentido anti-horário, nós temos valores positivos, né? O ângulo positivo. E aqui no sentido horário, nós temos valores negativos, ou seja, ângulos negativos. Vamos supor, se eu tiver um valor aqui, nesse ponto aqui entre esse 1 e esse 1, nós teremos ele positivamente. Se ele estiver aqui no sentido horário, ele é negativo, tá bom? É o seguinte, pessoal. Aqui eu tomei como origem, né, o 0 grau, tá bom? 0 grau, né, em pi radiano é 0, tá? Aqui, nesse ponto 1, nós tomamos ele como 90 graus, né? Perceba aqui, ele é perpendicular, que nós chamamos ele aí de π sobre 2. Perceba que o π é 180, dividido por 2 dá 90. Então, nesse eixo aqui, nós estamos falando de π sobre 2, que é aí o 90 graus. Tudo bem? Agora, indo para cá, onde está esse menos 1 aqui, que eu vou explicar para você daqui a pouquinho, esse ponto aqui é o 180 graus, que nós chamamos aí de π, né? Ele é igual ao π. Chegando aqui nesse menos 1, sentido vertical agora para baixo, nós estamos falando de 270 graus. Só você observar, de 0 para cá, 90. De 90 aumentou mais 90, deu 180. 180 mais 90 dá 270. Então, esse ponto aqui é 270, que é justamente 3π sobre 2. Perceba aqui, π é 180. Se eu dividir por 2 dá 90. 90 vezes 3 dá 270. Lembre que nós fizemos aí a transformação de grau para radiano lá na nossa primeira aula, tá bom? Se não entendeu esse 3π sobre 2 aqui, por que é 3π sobre 2, pausa o vídeo, vai lá na primeira aula e verifica lá como é que se transforma de grau para radiano. Isso é importante, tá bom? Então, pessoal, agora aqui nesse ponto, completando aqui a volta, né? Nós teremos aqui o 2π, que é o 360 graus, ou seja, ele é o dobro do 180. Tá bom? Então, nesse ponto de origem, nós temos 0 grau. Aqui nesse segundo ponto, que é perpendicular ao seu eixo 0 aqui, 90 graus, que é π sobre 2. Aqui, que é o meio círculo, é o π, que é o 180. Depois dele, nós temos o 270, que é 3π sobre 2. E para fechar a circunferência, não é uma volta completa aí, 360 graus, que é o 2π. Tudo bem? É o seguinte. Eu vou provar a vocês aqui porque é que aqui é 1, porque aqui é menos 1. É o seguinte, pessoal. Para se estudar a circunferência trigonométrica, nós temos que usar o raio 1, tá bom? Então, perceba. Daqui dessa origem para cá, nós temos 1 positivo, né? Lembra lá no plano cartesiano, não é? Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Isso no eixo de x. Para cima, no eixo de y aí, é positivo. Para baixo, isso na vertical, é negativo. Então, agora, daqui para cá, nós temos o raio 1, subindo aqui o raio 1. Agora, ao contrário, né? A esquerda, ele tem que ser menos 1. Lembra lá no plano cartesiano, no eixo de x? 0, 1, 2, 3, sentido ao contrário, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então, observando aqui, por isso que aqui no 180 é menos 1. Já no 270, ele está descendo, né? Ele no vertical descendo, ele é negativo, menos 1. Então, vocês já entenderam aí por que é que tem 1 e menos 1 aí nesses pontos vermelhos, tudo bem? É o seguinte, pessoal, por que eu utilizei o raio 1? Que é para poder valer essa situação aí de 360 graus igual a 2π. Você disse, Seninha, como assim? Perceba que o comprimento da circunferência, ele é 2πr.
Vamos utilizar 1 nesse raio aqui para poder provar esse 2π aqui. Substituindo o raio por 1, você vai ter isso aqui, ó, 2 vezes π vezes 1, que vai dar 2π, que é o 2π que é representado também aí por 360 graus. Então, na circunferência trigonométrica, utilizamos o raio 1 para poder valer aquela igualdade, né, aquela relação de grau para radiano, onde 360 graus é igual a 2π. Tudo bem? Agora perceba, nesse plano cartesiano aí, nós dividimos a circunferência em 4 partes. Eu tinha falado para você, aqui no sentido horário, o valor é positivo, no sentido anti-horário, o valor é negativo. Tudo bem? É o seguinte, pessoal, a circunferência ela foi dividida em 4 partes, sempre observando no sentido anti-horário. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante, e esse próximo aqui, o último, né, que forma a circunferência, o quarto quadrante. Percebeu? Então é isso aí. O plano cartesiano, né, de x e de y, divide a circunferência em 4 partes, relacionando aí ao sentido anti-horário. Nós temos primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Isso aí na parte de introdução de circunferência trigonométrica, tá bom? Vamos seguir. É o seguinte, pessoal, vamos fazer um estudo aqui. Tá vendo esse ponto x aqui, esse valor, esse ângulo x aqui? Ele está no primeiro quadrante. Isso significa dizer que esse x pertence ao primeiro quadrante, né? Porque ele está entre 0 e 90 graus, ou seja, entre 0 e π sobre 2, né? Ou seja, x pertence aqui, ó, intervalo aberto em 0 e aberto em π sobre 2. Tome cuidado, intervalos abertos significa dizer que não vai entrar aqui o 0 e o 1, tá bom? Ele está em o 90 graus. Significa dizer que ele está entre 0 e 90 graus, não no eixo. Tudo bem? Vamos agora para a segunda observação aqui. Vamos supor que o ângulo esteja no segundo quadrante. Então, esse x aqui, ele pertence ao segundo quadrante, desde que esse x pertença a um intervalo aqui de π sobre 2 e π. Está aqui, ó. Ele pertence ao segundo quadrante, desde que ele esteja entre 90 e 180 graus, que no caso aí é o π sobre 2, que é o 90, e o π, que é 180. Tudo bem? Vamos fazer um estudo agora, ele estando neste quadrante. Esse x agora está no terceiro quadrante. Por quê? Porque ele está entre 180 e 270 graus, ou seja, ele está entre π e 3π sobre 2, por isso que ele pertence aí ao terceiro quadrante. Vamos supor agora que esse x esteja aqui, ó, no quarto quadrante. Para que ele seja do quarto quadrante, ele tem que estar no intervalo entre o ângulo de 270 graus e 360 graus, ou seja, entre 3π sobre 2 e 2π. Desta forma aqui, tudo bem? Pessoal, agora vamos fazer um exercício para entender melhor o que está acontecendo aí, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, a sétima questão. Fizemos 6 lá na primeira aula, essa é a sétima, tá bom, pessoal? Lembra que é um curso de trigonometria na circunferência. Então, vamos lá. Seja os pontos P e Q da circunferência trigonométrica seguinte, qual é o número real x com x maior ou igual a 0, menor que 2π, associado ao ponto P e ao ponto Q? Teremos que estudar cada um, tudo bem? Então, perceba. Esse ponto da primeiro P, esse ponto P aqui, ó, pessoal. Primeira coisa que eu peço para vocês botarem os eixos aqui, os ângulos, tá? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e a volta completa 2π, certo? Primeira coisa. Perceba que ele vai no sentido anti-horário, ele é positivo e ele forma aí um ângulo de 45 graus, tá, pessoal? E ele está aqui, ó, no primeiro quadrante. Esse P pertence ao primeiro quadrante, ou seja, ele está entre 0 e π sobre 2. Tudo bem? E o valor aqui, ó, para achar o P, é 0 mais o 45, né? Está aqui, ó, pessoal. Né? Então, o P aí tem 45 graus. 45 graus, nós temos, trazendo isso aqui para π radiano, nós temos isso aqui, utilizar essa fórmula, né, lá da primeira aula, aonde esse alfa é 45. 45 π sobre 180, simplificando aí tudo por 45, eu vou ter π sobre 4 radiano. Então, esse P nosso aqui é π sobre 4
radiano, tá? Então, revisando, ele pertence ao primeiro quadrante porque ele está entre 0 e π sobre 2, ou seja, entre 0 e 90 graus. Tudo bem? Perceba que para achar o ângulo dele, ele vai de 0 até 45, então P é 45 graus. Transformando ele em radiano, porque aqui essa condição está em π radiano, nós usamos aquele cálculo rápido da primeira aula, né? Transformamos aí, que deu π sobre 4 radiano, tá bem? Vamos fazer agora a mesma coisa com este ponto aqui, ó, pessoal, o ponto Q, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, o ponto Q, ele está no terceiro quadrante. Por que, Seninha? Porque ele está no intervalo de 180 graus e 270 graus, ou seja, entre π e 3π sobre 2. Por isso que ele é do terceiro grau, aliás, do terceiro quadrante, tá bom? Para você determinar esse ponto, pessoal, perceba que ele passou do π, então é o π acrescentado 30 graus, tá ele aqui, tá bom? É claro que nós temos que dar resposta em π. Então, vamos transformar esse 30 graus aqui em π radiano, tá bom? Ou ele aqui, ó, usar aquela formulazinha. O alfa é 30, fica 30π sobre 180, tá aqui. Você simplifica tudo por 30, você vai ficar com π sobre 6 radiano, tudo bem? Substitui aqui, ó, ficou dessa forma. Pessoal, vamos fazer aquela regrinha rápida, né, para calcular aqui, porque aqui é só uma fração. 6 vezes π dá 6π, somado com esse π aqui dá 7. Então, vai ficar 7π sobre 6 é o ângulo aqui desse Q. Então, revisando, ele está no terceiro quadrante, porque ele está no intervalo aí de π e 3π sobre 2. Tudo bem? Agora, para achar o seu ângulo, ele passou aqui do π. Então, é esse π aqui acrescido de 30 graus. Olha ele aqui, ó. Sendo que esse 30 graus, eu vou transformá-lo aí para radiano, né? Usando aqui o cálculo rápido, que ficou aí π sobre 6. Eu substituo aqui no lugar do 30. Beleza? E faço aquele cálculo. 6 vezes π dá 6π, mais π dá 7π, dividido por 6. É o ângulo aqui do nosso Q. Também existe uma outra forma, pessoal. Perceba, aqui o π é 180 graus. 180 graus mais 30 dá 210. Aí é só você jogar ele aqui, ó, 210π sobre 180. Simplifica, você vai ter aí um total de 7π sobre 6. É outra maneira de você fazer. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa segunda aula. Essa segunda aula é bem curtinha, tudo bem? Mas antes, não se esqueçam, se terminar a nossa aula, vem aqui embaixo, ó, se inscreve no canal e também aciona o sininho para receber as atualizações. E até a próxima aula.